Olá pessoal, eu sou o Fernando Cardoso, engenheiro de Minas e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente pesquisador de pós-doutorado junto ao LAPROM, no grupo de trabalho MathMine. E esse é mais um vídeo da série de divulgação complementar, né, aos desenvolvimentos da ferramenta MathMine. E o tema do vídeo de hoje, então, é uma continuação do método de Lavra Longwall, então, onde eu vou destacar alguns aspectos referentes à geomecânica do método de Longwall. Bom, o objetivo, então, é descrever a geomecânica referente ao método, lembrando que o método de Longwall ou de frente amplas é um método Cave, então muitos dos aspectos referentes ao método podem ser expandidos a outros métodos semelhantes. E até mesmo, eu digo outros métodos caving, e até mesmo outros métodos com suporte, né, principalmente quanto à ocorrência de subsidência. Só relembrando então o estado da arte do método, o Longwall no Brasil ele já teve uma aplicação, até hoje se minera carvão no sul do Brasil pelo método Câmaras Pilares. Ele teve um cenário propício, né, para uma frente de lava pioneira, onde a frente tinha 70 metros e utilizava né, o equipamento, né, de proteção da frente do tipo choque, né, que encontrar em desuso hoje em dia, né, hoje em dia são mais comuns os macacos do tipo shield, né, para proteção. Só aqui identificando então onde houve, né, a implementação do método na localidade de Minas do Leão, no Rio Grande do Sul, né, que acabou operando por cerca de 5 anos, né, e acabou sendo paralisado pela falta de insumos, dificuldades de importações, entre outros. Né. Aqui então só mostrando então a representação da frente longwall, e a gente vê que todo o restante da mina, né, operava já por câmaras e pilares. Né. E aqui então os painéis de longwall de 70 metros com as estruturas, acessos principais, headgates e tailgates. Né. Bom, então referente à geomecânica, por ser um método, né, caving, existe então, para o pleno desenvolvimento do método, a necessidade da ocorrência do caving na frente de lavra. E isso para o alívio das tensões, né? Lembrando que é um método não suportado, ou seja, a gente tem a idealização de que ocorra o alívio de tensões por meio do fraturamento dessas rochas. Ao contrário, a gente vai ver posteriormente que pode acontecer sérios danos se não ocorrer esse fraturamento. Então aqui uma representação de uma frente de lavra, onde a gente tem aqui a cortadeira ou shearer, e aqui o equipamento de proteção, né, que é o shield. A gente vê que ele faz exatamente a proteção da frente de lavra, né, e direciona aqui a ocorrência do cave. Tá? Então, por isso é muito importante que ocorra esse cave para não ter um grande espaço vazio e posteriormente um colapso generalizado. Então, é ideado que o cave ocorra, flua, né, esse material. E quanto à ocorrência do cave, a gente tem um item muito importante para o dimensionamento dos equipamentos, né, que é o ângulo de ocorrência do cave. Tem autores que dizem que muito em função da profundidade, né, atribuem em função da profundidade e da resistência do material a variação da ocorrência desse ângulo. Né. Ou seja, dependendo do material, tu vai ter um ângulo de maior mergulho, né, e outro um pouco mais fechado. Bom, como eu tinha mencionado, então nós temos a necessidade da ocorrência do craving para alívio de tensão. Nós temos também as necessidades de estabilidade nas galerias de serviço, ou seja, o método de Longwall, então, ele tem uma peculiaridade que, ao mesmo tempo que é ideado uma baixa resistência da camada, uma camada, né, uma cobertura que permita a ocorrência do caving, né, ou seja, tenha fraturamento, tenha baixa resistência, tenha uma pressão litostática, né, condizente, por isso que o Longwall é um método que requer uma certa profundidade para a ocorrência do caving. Ao mesmo tempo, nós temos que garantir a estabilidade das áreas de serviço, que são os acessos por onde passam equipamentos, pessoas e tal. Então, essas áreas de serviço vão acabar sendo estabilizadas pelos métodos tradicionais, que é o uso de pilares, né, formados na própria escavação do material. Aí, então,
Nessa parte de desenvolvimento, de acesso de serviço, o método, então, vai se assemelhar muito ao câmaras e pilares. Por isso, então, que é requerido um bom suporte de teto nessas áreas. Tá? Para só relembrando, então, para definir, o Mark define 3 tipos de teto para suporte de teto para minas de carvão, né? Sendo os parafusos de teto para blocos pontuais, né? A suspensão, às vezes, de camada, né? Muito comum na mina de carvão a gente ter uma camada superior de siltito ou arenito um pouco mais friável, então também há a possibilidade de prender essas camadas nos níveis superiores. Às vezes, quando essa camada é muito espessa, é importante que haja quer dizer, o mecanismo de suporte, então, ele vai acabar sendo o que a gente chama de vai formar uma viga, né? Ou seja, o parafuso de teto, normalmente, então, daí com carga, né, total, ou seja, todo esse parafuso aqui ele é inserido dentro com resina, né, resinado todos eles, ele vai fazer vai prender essa camada e formar uma viga, né, suspensa. Ou também, né, dependendo se o material é muito fragmentado e não há possibilidade de formação dessa viga, é utilizado então telas suplementares, né, em ancoragem. Né? O que acaba sendo muito usual então em minas de carvão com teto de baixa qualidade, que tende a ser o caso de minas próprias para longwall. Lembrando que a mina para longwall tem que propiciar, idealmente deve propiciar a ocorrência do cave. Bom, um tema muito importante então que a gente deve observar, né, que diferencia então uma mina de longwall de uma mina de carvão normal, é a sobrecarga nos pilares devido à redistribuição das tensões da área já abatida, né, que muitos autores chamam de GUF. Ou seja, então aqui na área já minerada, ou GOB também é um termo utilizado, né? Todo esse teto, né, que acaba sendo, tem por um leve período, né, há uma redistribuição de tensões, enquanto ele não colapsou e não teve rearranjo das tensões, sobre as galerias de serviço, né, que são os tailgates e os headgates. Então acaba tendo uma grande distribuição de tensão. E a gente pode notar aqui que é sempre nos que são entre dois painéis acaba tendo uma distribuição maior. Né? Dito isso, a gente já começa a ver que a gente tem uma diferença para os métodos de dimensionamento, né, na geomecânica do método de câmaras e pilares tradicional. Então nós temos uma necessidade de superdimensionar esses pilares, né, ou seja, eles têm que suportar mais do que a própria área tributária deles, né, fazendo uma relação com o método, com o dimensionamento tradicional para pilares de câmaras e pilares, né, que é o princípio da área tributária, onde um pilar normalmente é dimensionado para resistir à sua área de contribuição, ou seja, sempre a meia galeria. Né? Então, no método de longwall, a gente tem que garantir que um pilar resista a essa área tributária, mais a sobrepressão proveniente da redistribuição de tensões da área colapsada. Né? Para isso, então, Mark propôs um método, né? O Mark é uma grande referência no assunto, trabalha no órgão, não sei se ainda trabalha, mas trabalhava no órgão relacionado à mineração de carvão nos Estados Unidos, né? E desenvolveu o método ALPS, que é Analysis of Longwall Pillar Stability, né? Que é um aplicativo computacional que serve para a gente dimensionar esses pilares. Para começar, então, como eu falei, a gente tem que resistir à área tributária e mais, e ele se baseia, então, na metodologia de Biniavski para resistências de pilares, né? Onde a resistência do pilar é dada em função da resistência da camada de carvão, né? Em função da geometria, né? Que é a largura do pilar, as dimensões do pilar. Resistência da camada, largura do pilar, altura do pilar.
Então, no método Marx, o fator de segurança então vai dar sobre a capacidade de carga do sistema, né? Que daí já muda a figura aqui, pela carga exercida sobre o sistema. Né? Então, a capacidade. Então, no método proposto, né? A capacidade de carga então é em função então dado pela geometria, largura do pilar, largura da galeria, né? E a área, né, de cada pilar e a resistência da camada, assim como o método de Biniarski, né? Então aqui a gente tem a área do pilar, né, largura da galeria e largura do pilar. Bom, então, quanto à carga, né, ela é calculada de forma diferente, como eu vinha mostrado na figura anterior, então tem diferença nas distribuições do head gates, né, para tailgate e para o bleeder, né, que é o elemento de trás, de fundo do painel, onde ele é dado pela carga já em função da área tributária e uma carga adicional, né, referente à parte onde houve o colapso, onde houve a subsidência, né. Então, já é a carga normal sobre o sistema, né? E a carga lateral, né? Que aí entra então em função elementos como o ângulo ocasionado pelo cave, né? Que normalmente é ou pode ser tanto inferido de forma assim como a carga por modelos numéricos ou normalmente por modelos empíricos, né? Fatores e um fator R que é em função da largura do sistema. E a gente vai vendo que vão sempre elementos um atrás do outro. Então agora aqui para o tailgate, muito semelhante. Né? E para o bleeder também. Bom, um outro tópico muito importante então, né, é a ocorrência da subsidência, né, que é o abatimento da topografia, né, em superfície, devido ao abatimento subterrâneo do teto da área minerada. Então a gente tem aqui um exemplo ilustrativo de como ocorre a subsidência numa área minerada. Um fator muito importante, né, a se entender da subsidência é que o máximo da subsidência vai acontecer em função da área minerada, né? Então vamos dizer que nós tenhamos uma altura de camada minerada de 2 metros, o máximo de subsidência que nós teríamos seria 2 metros. Só que como a gente pode ver por essa figura que demonstra, né, os estratos, a gente tem no primeiro momento colapso, o material vai se fragmentando, e no final a gente tem apenas a flexão do material, né? Isso considerando que a gente tem uma grande profundidade. Então, quanto maior a profundidade, menor será o impacto em superfície, né, em função da subsidência. Né? Aqui então, só elencando, né, que a gente tem duas dimensões de subsidência, né, para painéis quadrados, retangulares, desculpe. E então a espessura máxima de subsidência, né, vai ter relação com a espessura minerada e a largura da frente minerada. Né? Então, assim, a subsidência máxima vai normalmente seguir essa distribuição, né? E quanto maior, né, a frente de lavra minerada, maior vai ser essa largura crítica de subsidência, né? E se aproximando da borda, né, dos painéis, a gente começa a ter outros efeitos que, por sinal, podem acabar sendo mais danosos, né, do que os efeitos de uma largura crítica. Enquanto se nós tivermos painéis bem largos, né, compridos, aqui nós temos um movimento que em superfície pode ser, de certa forma, uniforme. Nas bordas nós podemos ter, né, em superfície, elementos de compressão e tração que são muito danosos à superfície, tanto para o terreno quanto para eventuais edificações. Né? Eventuais porque o método de long wall já prevê que seja executado em zonas que comportem, né, a ocorrência de subsidência.
Bom, para calcular, então, a gente consegue ver que tem uma expressão, né, para essa função da subsidência, né, que então o PEM 92 propõe uma função, né, empírica para isso, que é em função de uma subsidência máxima e de alguns elementos, como a altura da camada, máxima subsidência, profundidade da camada, uma constante, e a distância a partir do centro. Né. Se eu bem me recordo, isso é uma expressão, uma função hiperbólica. Então, uma outra forma para se determinar, né, a distribuição da subsidência é uma estimativa gráfica, né, baseada em dados históricos, né, desenvolvidos pelo Instituto, pelo órgão, né, NBC, em 1975, que é um órgão de carvão do Reino Unido, que ele é em função, então, também da largura, né, da frente de lavra e da profundidade. No primeiro gráfico aqui se determina, então, a subsidência máxima, né? E para o caso de não estarmos na área crítica, que é aquela que eu mencionei, onde ocorre a subsidência máxima, a gente tem uma correlação aqui também para se determinar qual é a ocorrência de subsidência. E posteriormente, no gráfico final, a gente então, em função da relação do centro, a gente consegue estimar a evolução da subsidência. Então aqui eu trago um exemplo prático, né, calculado, né, para a distribuição de subsidência de uma mina, né, onde tem dois painéis paralelos, né, com 400 metros de largura, uma distância centro a centro de 374 metros, uma profundidade de 250 metros e 3 metros de espessura da camada, onde a gente, né, pelos cálculos, chega a uma subsidência máxima de 2,18 e a gente vê a distribuição, né, dessa subsidência ao longo dos painéis. Né? É importante destacar então que um painel acaba interferindo no outro, né? E a gente tem uma superfície aqui um pouquinho diferente. Bom, outro elemento muito importante, né, que cabe se destacar aqui para métodos caving, que deve ser previsto, né, que é é proveniente, né, então, do colapso das áreas mineradas onde não tem ocorrido caving. Né. Lembrando que isso pode acontecer também, e é comum que aconteça também, devido ao colapso em áreas onde o método não prevê o caving também, né, que são os golpes de ar. Né. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem uma distribuição normal, né, onde vai sendo minerada a camada, e o Gulf vai ocorrendo atrás. Né. Eventualmente, na não ocorrência, né, do normal do caving, ou seja, uma área acaba sendo, por algum motivo, né, por melhor qualidade, etc., acaba não ocorrendo o caving, a gente eventualmente pode ter um grande, e isso é o que a gente tenta, não é ideal, né, que ocorra, inclusive é muito perigoso, ocorrer um grande, não desplacamento, mas uma grande ruptura. Né? Ou seja, então, quando a gente tem uma grande ruptura, a gente tem um grande deslocamento de ar, né? Que acaba podendo ser às vezes explosivo, há muitos registros da ocorrência disso em minas subterrâneas, né? Onde há perdas com vidas, há muitas perdas com equipamentos, né? Então, é de grande importância, né, o entendimento desses fenômenos. Né? Então, aqui só para exemplificar, então a gente tem relações de cálculos reais, né, onde a área, em função da área que acabou sendo colapsada, a gente tem estimativas de um pico de pressão, né, por exemplo, aqui quase 10 kPa, e de velocidade do ar, né, desenvolvida em função da área das rupturas, né, que então seja cerca de 44 metros por segundo. Bom, então, como considerações finais, né, só salientando então que nos aspectos geomecânicos para long wall é muito importante a observação, né, de se entender o fenômeno da subsidência, né, e o fenômeno do cave, que por sinal vai acabar sendo muito importante, né, no dimensionamento dos pilares, então nessa sobrecarga referente à distribuição de tensões, né, da parte abatida nos pilares é muito importante de ser entendida e é o que diferencia então do dimensionamento do método de câmeras e pilares tradicionais. Por fim, então, aqui estão algumas referências, né,
destaco principalmente o livro do Brad Brown, as publicações do Mark, né, da NIOSH, e os livros específicos ao temas do Peng, né, do professor Peng. E fica o convite, então, para mais sobre o tema, então, na minha dissertação de mestrado, né, que focou na temática do long wall, já disponível no repositório da URGS. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado.